Pedro Vilela. Bem-vindos, pessoal, depois dessa vinheta maravilhosa do nosso amigo Wendel. Esse é o novo programa do Interzone no YouTube, associado à Interzone. Eu ainda não decidi qual é o nome que eu vou dar, porque a gente é muito profissional e faz tudo muito bem pensado. E a gente vai ficar discutindo temas musicais. Hoje a gente vai falar de álbuns perfeitos, que a gente está definindo perfeito como álbuns que não tem nenhuma música ruim, né, na nossa opinião. Então, cada um fez uma lista de alguns álbuns e algumas menções honrosas também. E a gente vai discutir um pouco aqui hoje. Vilela, eu acho importante a gente falar logo sobre o grande problema que foi fazer essa seleção, não porque a gente não encontrasse álbuns perfeitos, mas porque todo mundo ia aqui colocar tudo do Dream Theater e tudo do Opeth. Verdade. Então todo mundo ficou com medo de colocar um álbum do Opeth ou do Dream Theater, porque são álbuns que são absurdos, e quando a gente citava, tu tem um álbum do Dream Theater, não tem? Todo mundo ficava desconfiado, porque tinha um álbum do Dream Theater, assim, todo mundo sabia que tinha um álbum do Dream Theater. Então é bom, acho, falar já sobre aqueles álbuns do Dream Theater e do Opeth que a gente pode descartar logo como sendo perfeitos e não compondo a lista, porque senão ia ser só Dream Theater, Opeth e Rush. Eu vou ter que refazer minha lista, então. Não, sabia. Eu sabia. Não, vamos falando, e se tiver álbum igual, quem quiser, pula, pega outro da lista aí. E agora, depois de toda essa ponderação, meu nome é Pedro Vilela. E hoje eu estou aqui com o Antônio Júnior. E aí? Uau. O Giovanni também fazer a introdução? Não, né? Era, mas agora já foi. O Giovanni também conhecido como Burega. Olá, sou eu. E Okay. E o Wendel, que hoje está como Wendel, mas também é conhecido como Fabão. Eu queria fazer uma nota de censura dizendo que não deixaram me identificar como Fábio aqui, e no momento atual que a gente vive na conjuntura social, eu acho deplorável, mas é isso. Pois é, e como aparentemente as pessoas são muito despreparadas tecnologicamente, nem o Burega e nem o Wendel tem webcam. Então eles tiveram que entrar com a câmera do celular e o microfone no computador, por isso que tem uns quadros a mais aí. Mas, enfim. Detalhes. Eu não preciso vender meu corpo na internet ainda, cara. Não tá tão ruim aqui a situação. Marcas de profissionalidade. Verdade. Como diria nosso amigo Rafael, amadorismo em destaque. Sempre presente, sempre presente. Sempre. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um sorteio mental aqui. Eu vou pedir para começar com o Burega. Burega, qual é o primeiro álbum da tua lista? Isso não é justo, eu preciso de... sorteio, cara. Você não discute com mecanismo de sorteio, vai. Jesus. Diga um nome. Ok. Pode falar os 5 ou para falar um por um? Só o primeiro. E existe algum ranqueamento ou é só, tipo, aleatório? Não, cara, quem fez a lista foi tu. Tu fala o que tu quiser, pô. Eu não sei. A ordem que tu quiser. Pô. Não, vai. Eu não mandei a lista, não mandei nada. Tá, vai. Ok, eu vou tirar isso. A maioria tem algumas bandas que tem vários álbuns, né, Wendel? Que são muito bons. Mas eu botei agora Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Eu não acho que seja discutível. Você pode ir pro próximo. Tem uma música, mas... Qual música, hein? Caralho, eu acho ele muito bom também. Considero ele perfeito, mas eu nem lembrei dele, velho. Incrivelmente. Foi tipo a primeira coisa que eu pensei, na verdade. Foi ele e o por isso que eu digo dúvida. Pera. A minha câmera tá bagunçando aqui. Exatamente esse. Eu tava em dúvida entre... Eu queria botar só um CD de cada banda. Eu tava em dúvida
pra Pink Floyd eu tava em dúvida entre esse e o Wish You Were Here. Eu não acho que tenha nenhuma música ruim também. Foi a primeira coisa que eu pensei quando o Pedro falou, na verdade, escolher CDs sem músicas ruins. Foram os dois que vieram na cabeça. E qual foi o critério para escolher entre os dois? Nenhum, eu botei os dois, só que eu tive que reduzir a lista, né? Aí eu tirei vários CDs de bandas repetidas. E Ok. ficou desse. Eu prefiro esse, na verdade, do que o Wish You Were Here. Clássico. Não tem como discutir com a porra desse CD. A gente pode até tentar, Tem. mas não tem não, cara. A gente pode tentar ser o mais progressivo possível, Você pode brincar de advogado do diabo aí. mas você vai acabar parecendo um cuzão, só porque você tá... Você vai parecer um cuzão. Esse álbum é magnífico. Ok, Antônio Júnior. Ok. Teu Fala. primeiro. Meu primeiro, eu coloquei Temple of Shadows, do Angra. Oh. Very. Na verdade, esse foi o primeiro que eu pensei, velho. Porque Eu também fui criticado aqui. Não tá na Porque minha pra lista, mim- mas... de longe é o melhor álbum do Angra. E tá entre os melhores de Power Metal, de toda a história do Power Metal, pelo menos pra mim. E quando você compara entre os outros álbuns do Angra, pra mim ele sobressai muito, velho. E Eles chamaram o tava- Milton Nascimento, cara. É Pois inacreditável é. a música com o Milton. Puxa. Tem muitas participações muito boas, o Milton Nascimento, o Kai Hansen, o vocalista do Blind Guardian, que eu esqueci o nome agora, Hansi Kirsch, não sei pronunciar. E também teve outro vocalista em No Pain for the Dead, que agora eu esqueci o nome. Mas é um fantástico. E Falou do Milton Nascimento, eu não estava prestando atenção. o Wendell falou. O Milton Nascimento tá numa das melhores músicas do Angra, desse álbum, especificamente. E eu acho incrível como eles conseguem aproximar o Milton, que tem uma voz fantástica e representa a melhor da música do Brasil, na minha opinião, num álbum de metal. É absurdo. Eu tenho uma teoria sobre por que esse álbum é tão bom, Antônio. Eu não sei se... Eu não consigo te chamar de ator, Júnior. Eu tenho uma Pode falar, teoria. Eu acho que esse Eu álbum não sei porque inteiro... ele botou o Antônio, mas enfim, aí vai É ficar porque chamando esse de lá Júnior. foi o Tom e É Júnior, é Júnior. Fala aí, mano. Eu acho que ao contrário dos álbuns antigos e posteriores do Angra, o Edu ele era obrigado a cantar como se ele fosse o vocalista do Angra, e não como se ele fosse o Edu Falaschi. Uhum. Com notas muito altas que ele não conseguia alcançar, timbres que não era dele. E esse álbum eu sinto que parece que ele foi feito com o Edu na cabeça. Tanta composição dele, então eu acho que é por isso que não sou esquisito como algumas coisas do Rebuff. Tem umas músicas do Rebuff que são muito estranhas. Elas são acho que estranhas. sim, também. Acho que algumas músicas do Rebuff já estavam meio que quase prontas antes do Edu entrar. Então, meio que, você entrou agora, então coloca sua voz nessa música aqui, mas a gente não vai alterar, não vai mudar a escala dela, não vai mudar o tom nem nada, não. Você tem que conseguir chegar lá. Eu acho que no Temple of Shadows eles fizeram todo o processo já pensando nele, não. Uhum. E o que eu acho que o Edu é um barítono, né? Por mais que ele tenha um alcance bom assim. Mas não tinha como ele ter a performance de um tenor, né? Em músicas que foram compostas com o André Matos na cabeça. Enfim, não sei o que o pessoal do Angra estava pensando. Estava esperando de um vocalista quando compôs o Rebuff, mas... Eu acho que é como o Júnior falou. Com o tempo eles foram adequando mais as músicas a ele. Eu diria até que o Aurora Consurgens é tem mais ainda a cara de vocal, né? O estilo vocal do Edu. Só que, enfim, lá ele já tinha sofrido bastante com a voz dele, já estava bem desgastada. Mas assim, as partes que são com drive, as partes mais graves e tal, ele tem um desempenho bom ainda, muito bom no Aurora Consurgens. Só que aí, tipo, era para ser isso, né? Acho que o ideal seria ele manter essa voz confortável dele a maior parte do tempo e ter os agudos de destaque, não ficar cantando lá em cima o tempo todo e forçando coisas que não cabem tão bem na voz dele.
Eu verdade. concordo bem com o Pedro. Tem até uma música do Aurora Concerns que eu gosto muito, escuto. Eagle Painted Grey, eu acho. Eu adoro essa sim. música. Eu É uma das acho poucas que que eu gosto do CD. Concorda muito bem com a voz dele. Uhum. Eu não posso dizer dos que vieram depois, que eu confesso que eu não escutei. Acho que não sei se teve mais, acho que foi só o Aqua, né, que veio depois com ele. Eu só me recordo Isso. do Aqua. Eu só escutei mesmo, acho que 2 músicas, então eu não sei dizer, mas pelo menos o Aurora eu lembro que é bem, assim, o vocal dele é muito bom nas partes confortáveis dele naquele álbum, né? Alguns agudos ele já não tinha, já dava pra ver que ele não sustentava bem. Uhum. Se eu não me engano, durante a gravação do Aurora ele já tava com alguns problemas na voz. Não vou lembrar direito agora. É, com certeza, já tá. Dá pra ouvir, cara, dá pra ouvir. Qualquer música que tu botar, na hora que chega a parte mais aguda, já dá pra ver que, tipo, ele não tem mais, sabe, sustentação pra aqueles agudos. Mesmo que ainda que já sejam bem, assim, bem menos intensos, né, do que nos outros CDs. Mas você passa, tipo, 2, 3 anos cantando Carry On toda semana, e aí já era, né? Ou Pegasus Fantasy, né? É. Dependendo do show. Mas Beleza? sobre o álbum, depois desse, acho que depois desse álbum o Angra não conseguiu fazer nenhum álbum nesse nível e é um álbum memorável, pelo menos pra mim. E acho que pra muita gente. Fantástico, eu concordo. Beleza. Wendel. Certo. Olha, álbum... por que você vai por último? É sacanagem isso. Hã? Foi aleatório. Não parece aleatório. Não parece Foi um aleatório. sorteio aleatório. Tá. Nos próximos programas vocês vão ver que às vezes não vai acontecer isso. É porque veio a opinião dos homens agora. Foram os garotos, agora os homens vão falar sobre música. Meu primeira música, o primeiro CD que eu quero falar é Cara Metade, Vavá. Não, mas na verdade, é o Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. O nome é convoluto, mas o CD é inacreditável. O David Bowie foi um dos artistas que mais conseguiram socar o meu estômago em todo o período em que eu escutei música na minha vida, mas sempre tinha uma música ou outra que eu achava vanguardista demais ou muito experimental, que eu falava, o que tá fazendo, cara? Tu tá maluco? Devia ter usado muita cocaína ou muita droga quando tava compondo, ou tentando experimentar coisas que não deram certo. Mas o Ziggy Stardust, eu não consigo citar uma música que eu não goste. Eu consigo escutar esse CD do começo ao fim, reiteradas vezes, e eu fiz durante muitos trabalhos onde eu precisava viajar durante horas. Foi um dos poucos CDs que eu tive, ele é original, e infelizmente um amigo meu roubou de mim, nunca vou esquecer. Caralho. Como todos os álbuns que eu tive, eles foram roubados por amigos meus, amigos. Mas com certeza esse álbum, ele é fantástico. Escutei durante anos e eu tinha até ficado bobo, que eu nunca tinha escutado ele no Spotify. Estranho. Eu confesso que eu conheço quase nada de David Bowie, devo conhecer umas 3 músicas só. Acho que você vai gostar, Pedro. Além E das mais a minha- conhecidas, eu não conheço muitos também. A inclusive, primeira música que eu conheci assim, sabendo que era do David... Na verdade, as músicas que eu conheci do David Bowie foram todas através de covers, né? The Man Who Sold the World e... que eu fico zangado quando eu falo que é a música do Nirvana. Eu, não. Não. Space Oddity, né? Que o Halloween fez cover também. Nossa. Mas Nossa, conheceu que essa horror, pelo Pedro. Halloween? Hã? Tu conheceu ela pelo Halloween? Sim. Nossa. Meu Deus. E a outra eu acho que eu conheci pelo David Bowie mesmo, que é Let's Dance. São as 3 músicas dele que eu conheço. Nunca escutou Heroes? Ou aquela música com Fred Mercury? Qual é aquela Cara, eu música? posso ter escutado, mas eu não... Tipo, se tu me perguntar como é a música, eu não faço a menor ideia. Mas eu posso ter escutado, porque enfim, né? Toca por aí. Tem uma música do Queen, eu acho que é Under Pressure. Eu não sei, Isso. que tem um David Bowie cantando. Ah, sim, É. mas eu tô dizendo de música dele, né? Mas com ele, sim. Inclusive, eu sou muito fã dessa música. É uma das músicas preferidas do Queen, pra mim. Eu amo essa música, é bem legal também. Ouço falar que eu prefiro o David Bowie a Queen. E eu amo a Queen. Mas
Tem muito álbum, esse cara tem bastante álbum, É engraçado que cada álbum fala um ponto da vida do próprio artista e eles são muito diferentes um do outro. Tem coisas mais experimentais, coisas mais rock clássico. Os últimos 2 álbuns dele, antes dele infelizmente vir a falecer, há uns anos atrás, eles são meio malucos, mas eu recomendo quem tem interesse em escutar música interessante e gosta de não entender o que tá acontecendo. E sentir Eu me que levou recordo disso, soco. de escutar o último álbum que ele lançou e realmente eu achei uma maluquice, velho. Eu É uma escutava maluquice. assim, e ficava, nossa, velho, isso aqui é muito, muito experimental pra mim, velho. Na época que eu escutei, um pouco depois que ele faleceu, aí depois eu não escutei de novo, mas falando agora, eu acho que eu vou dar uma nova Dá uma tentativa. tentada. Inclusive, teve uma maior repercussão que... Qual é aquela banda indie, cara, que fazia bandas indies e depois lançaram uma banda... Um CD ultra experimental, Polar Bears, alguma coisa assim. Não, Arctic Monkeys. Não, Polar Bears. Arctic Monkeys. Associaram muito o último CD do Arctic Monkeys ao CD do David Bowie. E eu fiquei até, inclusive, curioso para escutar o do Arctic Monkeys, porque fizeram associação. Eu gosto dessas coisas experimentais, mas eu daria uma chance de novo, Júnior, se eu fosse você. Mas enfim, o que vale aqui, o Zig Stardust é minha escolha. Música experimental geralmente é gosto adquirido, né? Você tem que ir ouvindo pra eventualmente gostar ou não, né? Uhum. Mas eu tenho uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder, Wendel. O Kanye West tem alguma coisa a ver com a capa desse álbum? Como assim? Essa pergunta é séria? O que tá acontecendo? Tem um Kanye West ali. Meu Deus do céu. Eu acho que é a porra de uma zona lá de Londres, cara. Eu nem tinha reparado. Deve ser uma zona de Londres, alguma coisa. Sei lá, pô, às vezes é um... Eu nunca tinha reparado, tu maculou o CD pra mim agora. Às vezes é um tributo, pô. Às vezes o nome do cara é um tributo ao David Bowie. Enfim. Eu não acho que o Kanye West pensou tão longe assim, não, cara. Por mais que eu goste do Kanye West. Bom, Então, meu primeiro álbum é um dos que o Wendel queria tirar da discussão logo de cara, né? Queria descartar. Eu imagino que possa aparecer na lista de vocês também. E aí, quem quiser pular ele para não repetir, pode pular depois, mas é o Metrópolis Parte 2, Scenes from a Memory, do Dream Theater. Vou colocar ele aí na tela também, para quem não conhecer, ficar mais fácil de ver aí. Essa foi o primeiro CD que eu escutei do Dream Theater. Escutei por acaso, inclusive. Eu tenho uma história com o Dream Theater, com esse álbum. Eu tava namorando na época, eu fui na casa de um amigo de uma namorada minha, o Enio, e ele por acaso tava no computador dele, que naquela época ninguém tinha fone de ouvido, todo mundo tinha aquelas caixinhas de som que ficavam no computador, né? Ele tava escutando eu não vou me lembrar, eu acho que é Strange Deja Vu. E quando começou o chorus do Strange Deja Vu, eu larguei minha namorada assim de lado, eu fiquei, cara, que banda é essa? Que loucura é essa? O que tá acontecendo? E aí eu fui atrás do Dream Theater. Eu lembro que eu briguei com ela nesse dia. Mas eu conheci Dream Theater por acaso, e foi esse o CD. E eu consegui entender completamente porque ele escolheu ele, Pedro. É absurdo. Assim, o Scenes from a Memory, acho que é um CD assim, indiscutível para qualquer fã do Dream Theater, né? Porque eu diria que é o CD mais sólido em vários aspectos da banda. Inclusive, foi o CD no qual eles apostaram tudo, assim, né? Foi um Ave Maria, né, da banda, porque eles vinham de um fracasso muito grande, né, do CD anterior. Eu não vou citar nomes porque o Wendel é fã, mas... mas um fracasso comercial muito grande e muita pressão de gravador e tal. E aí eles decidiram, não, dessa vez a gente vai fazer um CD assim, produzido por nós mesmos, da forma que a gente quer, sem ouvir ninguém, né?
sem influência externa, e vai ser a nossa última tentativa como banda. Se der errado, a banda vai acabar. E foi um sucesso absoluto, né? É o CD provavelmente mais bem quisto do Dream Theater, assim, mais memorável. Ele é um CD conceitual, né? Um álbum conceitual, que é muito comum em rock progressivo, em geral, mas para quem não souber o que é um álbum conceitual, é um álbum que conta uma história, tipo, todas as músicas se unem para formar uma história, né? Ou então, pelo menos, giram em torno de uma temática em comum, né? No caso desse álbum, é uma história mesmo, inclusive foi até feito um curta-metragem que eles exibiam nas turnês do álbum, ou não sei se nas turnês do álbum, mas em outras turnês depois. Quando eles tocavam a música do CD, eles passavam no telão as cenas do curta-metragem e tal. As próprias músicas são... Deixa eu diminuir aqui para... As próprias músicas são estruturadas como se fossem peças, né? Como se fosse uma peça, né? 2 atos e várias cenas. Então, é um trabalho, assim... incomparável, eu diria. Não é necessariamente o meu álbum preferido da banda, mas eu acho que como um conjunto da obra, né, com a história do álbum e o que ele representa e o quão bom ele é também, acho que eu tinha vários álbuns do Dream Theater que eu poderia ter escolhido, mas por essas questões todas aí eu escolhi esse. E eu também não quis repetir álbum da mesma banda, porque são só 5. Então ficou ele. E ele realmente não tem nenhum... Acho que não tem um segundo desse álbum que eu não adoro, assim. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa também sobre... Amém. Uma coisa que eu gosto muito nesse álbum é como as músicas são interligadas e como elas transitam de uma música para outra, sabe? Acho que a transição entre as músicas é muito bem feita e foi muito bem pensada. Inclusive acho que tem 2 faixas que são meio que transições, mas claro, fazem parte da história, que é One Last Time e esqueci o nome da outra, acho que é Through My Words. Eu acho elas muito boas para fazer a transição de uma música para outra. De uma música maior para outra música maior. Sim. Tipo, o CD começa com a faixa de abertura é como se fosse um áudio de consulta, né, de uma pessoa num divã de psicólogo e fazendo uma sessão. Parece uma regressão, né? Ele é Regression, inclusive, o nome da música. Da faixa, né? Não é uma música. Porque a história do álbum é muito... É contada por... o protagonista da história tem umas visões, umas memórias que na realidade não são dele, né? E aí a gente vai conhecendo a história através dessas memórias dele, que ele vai conseguindo acessar nessa sessão, né, com regressão. E aí, cara, tudo é uma experiência, né? O álbum foi feito como uma grande experiência, assim, tudo é muito, como o Júnior falou, é muito bem pensado, as transições entre as músicas e o pedaço de história que cada música conta, assim. Tem música nesse CD que eu me arrepio toda vez que eu escuto. E é isso. Bom, então voltamos pro Burega. Eu achei que você fosse sortear todas as... Não. Eu vou ter que... Sério? Não é mais aleatório. Jeez. Se o Burega botar o Awake, eu saio daqui. Como assim? O Awake? Nós já tivemos essa discussão ontem. E... se fudendo.
Tá, então como meu segundo álbum, já pode falar de Opeth ou a gente vai proibir? Foi Pode. proibido? Ainda pode, depois que alguém falar, aí já não pode mais. Entendi. Tá, então eu vou falar. Não, minto, eu não vou falar de Opeth agora. Eu vou falar de Black Sabbath, porque eu gosto muito, sempre gostei. E o meu álbum favorito deles, que pra mim não tem nenhuma música ruim, é o Mob Rules. Eu acho fantástico. Não tem, tipo... eu lembro da primeira vez que eu escutei, que eu comecei escutando Black Sabbath pelas coisas do Dio, Heaven and Hell e Mob Rules, que pra mim estão no mesmo patamar. E eu lembro da primeira vez que eu escutei e, tipo... Parece, tipo, piegas e tal, mas mudou o meu gosto musical. Foi, inclusive, a mesma coisa que aconteceu com a PEF. São, tipo, transições, sabe? E eu acho fantástico. Tipo, da primeira música à última, eu costumo escutar o álbum inteiro e não tem nada que eu não goste, honestamente. Eu não conheço esse. Na verdade, eu conheço pouquíssimo Black Sabbath também. Eu gosto bastante das coisas que o Dio fez. As do Ozzy, eu gosto muito do primeiro CD deles e músicas esporádicas dos outros, sabe? Mas das coisas do Dio eu gosto bastante. O Dio foi um vocalista fantástico mesmo. O Dio é um monstro, pô. Tipo, ele era um monstro. Você vê ele cantando com o último show que ele fez, tipo, ele já tinha câncer e ele já tinha mais de, tipo, 70 anos. E ele ainda era um monstro, sabe? Sim, com Heaven and Hell, né? Sim. Tem, inclusive, uma das coisas que eu cortei é um CD do Rainbow, chama Rising. Não sei se vocês Nossa, esse é um dos meus CDs favoritos. É fantástico demais, cara. Fantástico. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem um ao vivo que tem do Rainbow. E, tipo, é bonito. Tipo, é bonito você escutar ele cantando até das coisas extremamente técnicas, como Stargazer, que é uma música que até o Dream Theater fez cover, para as coisas mais melódicas, tipo Catch the Rainbow. Ele fazia tudo. Eu acho fantástico demais. Beleza. E o Dio, inclusive, era um dos poucos vocalistas, talvez o único até, não sei, desse metal oitentista e assim, moderno, né, que pegou o estilo criado aí pelo Black Sabbath, pelo Led Zeppelin e tal, e transformou no que é metal, que a gente conhece como metal de fato, né, mas uma coisa mais pesada, mais cheia, assim. E com esses vocais mais cheios mesmo, ele era um dos poucos que não precisava gravar, tipo, 8 vezes a mesma voz para ficar várias camadas e criar um som super composto, sabe? Tipo, Metallica, tem várias faixas, digamos, juntas, né? Fazendo o som da voz dele ficar bem mais cheio, assim, bem maior. E o Sonata Ártica, a gente coloca 17 tonicacos cantando ao mesmo tempo. Sonata Ártica, acho que o vocal já é harmonizado, inclusive, não é nenhuma voz só que ele faz, são várias. Mas é isso, o Dio tinha uma voz assim, absurda, sem precedentes, em termos de potência mesmo, né? A voz de peito dele era uma coisa absurda, assim. Eu acho que o único cara... vou falar único não, porque, enfim, eu também não conheço todo mundo, mas um outro cara que também tem uma voz, principalmente ao vivo, uma voz, assim, insana em termos de alcance, não alcance de agudo e grave, mas de alcance de, tipo, de projetar, né, de projeção da voz, é o Bruce Dickinson, né? Eu ia citar ele, porque são dois caras que passam o show todo gritando e correndo de um lado pro outro com a idade que eles possuem. Eu na primeira música eu já caio no chão, não tem um pique deles. Fazendo turnê assim, Ainda tem cara. Isso, tem isso. Bruce Dickinson, além de
de cantar insanamente, ele ainda corre, pula, se pendura, dá pirueta, voa, carrega bandeira, sei lá. Lava as louças. É maluquice aquele homem. Cara, literalmente pilota o avião, né, velho? Que vai pra turnê. Ainda é piloto de avião certificado ainda. Eu lembro que durante muito tempo meu CD favorito foi um CD ao vivo do Iron Maiden, cara. Porque foi um dos poucos... eu adorava aquele CD. Porque era um dos poucos CDs ao vivo em que eu não achava que era fraco. E é raro a gente encontrar isso, um CD ao vivo onde ele tem força, sabe? Onde parece que o vocalista tá colocando tudo de si. Geralmente as pessoas cansam na terceira, na sétima faixa, então... Bruce Dickinson parecia que tá estrangulando a criança quando cantava, de tanta raiva. Não sei o que, cara. Cara, e quanto mais você, digamos, quanto mais você se acostuma, desenvolve, né, o gosto por esse meio e tal, não só de metal, mas música em geral, pelo menos rock em geral, né? A gente começa a sentir a diferença que faz um frontman realmente cativante, né, na banda, e que realmente tem essa dinâmica, essa energia, né? Porque, por exemplo, de todos os shows de bandas internacionais que eu já fui, o Dream Theater foi o pior deles, e é a minha banda favorita. Porque simplesmente é uma coisa sem... E ainda quando eu fui, o Mike Portnoy, baterista, já tinha saído, né? Que era o baterista era o cara com mais presença de palco na banda. Então, assim, é um show deprimente, pô, se você for pela energia dos caras, entendeu? Eles ficam, tudo bem, que aquilo é difícil pra pôr de tocar, mas isso não é mais desculpa hoje em dia, porque você vê os caras de metal progressivo, de gent, até metalcore hoje em dia, que tocam coisas absurdas, até mais difícil tecnicamente, e a energia deles é muito maior, né? Então, assim, eu acho que é questão de personalidade mesmo, de estilo dos caras, e tudo bem, eles têm o direito de ser como eles quiserem, eu só tô querendo dizer que, tipo, faz muita diferença para quem tá no show, né? Ter principalmente um frontman, mas a banda inteira também, com uma presença de palco diferenciada, assim, como o Bruce Dickinson, o Dio, o Andy Darius do Halloween também, que eu acho um dos melhores frontmen também de metal. E o Labrie não consegue cantar ao vivo. Ele não consegue. Infelizmente não, né? Ele não consegue cantar mais, né? Ele desistiu, tipo... Não, é problema... Ele teve um problema sério nas cordas vocais dele, antes dele entrar no Dream Theater, inclusive. Ele tinha uma outra banda, um amigo meu mostrou, Withering Roses, você sabe, Pedro? Qual era? Não. Que as particularidades do James Labrie não são exatamente a parte que me interessa do Dream Theater. Mas quem tiver interesse pode ir atrás da história do James Labrie, ver a banda antiga dele e sentir como ele tinha mais força e qual foi a diferença que teve na voz dele quando ele teve esse problema nas cordas vocais. Afetou muito a vida do cara. E é triste quando o vocalista que tem um range gigante, tem uma voz poderosa, sofre um problema desse. O Labrie é um vocalista muito bom, assim. Em metal progressivo, eu inclusive acho que ele é o melhor, assim, foi, né? Já foi o melhor ou um dos melhores. Borega, tua câmera... então, eu acho que é a internet que tá zoando. Tá voltando, né? A Amanda tá assistindo TV Coreana de novo. Mas já acontece, né? Já passando do Dream Theater e, enfim. Alguém tem mais alguma coisa a falar de Black Sabbath? Não. Como assim, gente? Black Sabbath é massa. Eu não vou mentir, eu gosto de duas músicas do Black Sabbath do Ozzy e eu prefiro Rainbow a Black Sabbath do Dio. Contestado. É gosto. Gosta da Wake? Quem gosta da Wake? Todo mundo gosta do... velho. Então, Júnior. Sou eu agora. Meu próximo é o Time of the Oath do Halloween. Pra mim, eu gosto mais do Halloween a partir do... o Andy Darius entrou. Apesar que o Keeper of the Seven Keys, a época do Kiss é incrível, mas pra mim, eu pessoalmente gosto mais do Halloween com o Andy Darius.
Você vai deixar o Edu nervoso, cara. Te respeito a opinião, a gente vive numa democracia, cara. As pessoas têm todo o direito de Time of the errar. Oath é incrível, velho. Time of the Oath é incrível. É fantástico mesmo. Não diminui nem um pouco os outros com Michael Kiske e Kai Hansen, mas eu pessoalmente gosto muito do Time of the Oath. E eu acho que ele é o melhor com Andy Darius. Ele tem muitas músicas incríveis. Oi? Tá me escutando? Ah, não, foi aqui no meu computador. Deu uma travada aqui. Pode continuar. Tem alguns clássicos aí, como Power, Before the War, Wake Up the Mountain, Steel Tormentor, We Burn. Tem Kings Will Be Kings, que é fantástico. E termina com Time of the Oath, a faixa título, que eu acho muito boa também. Dá um beijo aí, Wendel, no teu álbum favorito. Eu ia pôr minha camiseta do Time of the Oath, só pra encher o saco do Wendel. Não pus porque ela tá bem surrada. O cara não gosta de Halloween, já tá soft banido. Wendel, essa pode ser tua última participação. Eu vou conhecer vocês, galera. Portanto, enfim, vai. E essa formação do Halloween também era muito boa, pelo menos uma das minhas favoritas, que ainda tinha o Roland Grapple e o Lee Kush na bateria. E os dois participavam das composições, e os caras eram muito bons nisso. E, velho, pra mim tá entre é o melhor do Andy Darius, pra mim entre um dos melhores do Halloween. Inclusive, o Time of the Oath tem a música em si, né? É meio que um pouco uma homenagem pro baterista deles que cometeu suicídio, o Ingo Schwichtenberg, que ele era esquizofrênico e tal, e acho que se jogou na frente de um trem, eventualmente. E o álbum trata das profecias de Nostradamus, né? Da virada do milênio, assim. Isso. É meu CD favorito também do Halloween. Inclusive estava na minha lista, eu vou pular. Mas eu também, em geral, eu sou mais fã do Halloween com o Andy Darius. E eu acho o Andy Darius um cara mais, assim, realmente muito mais importante, digamos, assim, mais impactante, né, para o metal do que o Michael Kiske. O Michael Kiske foi uma coisa, um fenômeno que, tipo, um vocal que acho que surpreendeu todo mundo, mas na real o cara nunca foi de verdade um metaleiro, né, digamos assim. Então ele abandonou o Halloween, abandonou o metal e tal, e praticamente não teve mais trabalho depois disso, tirando as participações em álbuns de outras bandas. Mas o Andy Darius, além de... ele pode não ser um vocalista mais, assim, tecnicamente melhor, mas eu acho que ele é muito mais... e trouxe muito mais para a banda do que o Kiske conseguiu, assim. Óbvio que ele tá lá até hoje, teve muito mais participação, né? Mas ele é um frontman incrível, assim, ele assumiu, né, assim, parecido, comparável com o Edu Falaschi, ele assumiu o lugar de um vocalista lendário, né? E não deixou a desejar, né? Ao contrário do que aconteceu com o Edu, ele teve a capacidade e talvez as condições que a banda deu condições a ele de adequar muito bem, assim, as músicas para o vocal dele. Você vê que quando ele canta as músicas do Kiske, não é como se fosse o Kiske cantando, ele não está tentando ser o Kiske, né? Ele sabe muito bem que ele não tem o alcance do Kiske e ele não tenta, ele faz a coisa própria dele, assim. Então, desde o primeiro grande CD ao vivo, DVD ao vivo do Halloween, né, o High Live, que foi logo após o Time of the Oath, a gente
tem performances de músicas do Kiss que na minha opinião, algumas são até melhores ou comparáveis do que as músicas originais com Kiss. Então o Andy Darius sempre foi um cara fenomenal, assim, eu sou muito fã dele nesse aspecto, justamente por ser, acho que o melhor exemplo que eu conheço, pelo menos no metal, de um vocalista que substituiu alguém tão lendário e se saiu bem, né? Assim. Eu acho que o metal alemão é um erro. Minha opinião é que o metal alemão devia ser banido. Ok. Vai lá, Wendel, qual é o CD do Symphony X que você colocou na sua lista? Não coloquei, não tem Symphony X aqui. Tô zangado com eles. Sou eu agora? Se ninguém quiser mais falar do Time of the Wolf. Não? Pois passar. bem, eu vou falar do segundo CD que eu selecionei, que é o The Smiths, do The Smiths, que é um álbum, o único álbum do The Smiths em que eu não passo música, porque sempre tem uma música que me deixa desconcertado com os falsetos. Porque, querendo ou não, o The Smiths, ele sempre tem um instrumental extremamente agradável, mas os falsetos, às vezes, eles exageram demais, e esse CD eu acho espetacular. Como é esquisito a junção entre o vocal e o instrumental. Ele é completamente dissociativo, mas tem alguma coisa que hipnotiza. E eu lembro que foi o caso parecido com o Metrópolis Parte 2, em que eu escutei por acaso num local e eu saí atropelando pessoas para saber o que era que estava tocando na casa de show onde eu estava. Eu queria saber o que era, porque eu queria escutar mais. Eu não lembro qual foi a música específica desse álbum, mas eu lembro que foi do The Smiths. Eu não sei se vocês gostam de The Smiths, mas é uma das minhas bandas favoritas. Cara, eu não tenho nem ideia qual é o som do The Smiths. Sei nem se eu já devo ter ouvido em algum lugar, assim, passivamente, mas eu não tenho nem ideia. Cara, você devia tentar escutar. É bem interessante. Eu acho que um dos intuitos desse programa é conhecer coisa nova também, então... Uhum. E como eu sei que vocês vão colocar muito metal, eu fui atrás de álbuns que não são especificamente metal, mas que podem trazer uma sensação diferente e de competência musical, né? Que eu acho que... Nem teve metal ainda, pô. Pois é. Como assim não teve metal? A gente acabou de colocar um Dream Theater, como colocou um Black Sabbath, o que vocês estão... É o que? É forró? Black Sabbath agora virou sertanejo universitário? Poxa, metal. Mas... eu acho que ninguém vai ter o que falar, então pode passar a vez. Eu recomendo pra vocês. Eu recomendo principalmente pro Júnior, porque o Júnior é o mais cabeça aberta dos três aí. Como assim? Valeu, Wendel. Mentira. Pra você, Júnior, pra você. Muito legal. Você vai gostar do baixo, com certeza. O baixo é fantástico. Show. Com certeza vou escutar aqui. Duvido se o Júnior gosta de Cristina Aguilera. Qual é a relação? De Cristina Aguilera, cara? Eu gosto, então já ganhei, sou mais cabeça aberta. Pô, faço desafio aqui pros três. Quem escutar um CD do Maurício Matar todo comigo ganha. Caralho, Vamos. Maurício Matar, bicho. A gente assiste meu primeiro disco, que é o quarto CD dele. Quem aguentar até o final, eu digo que é eclético de verdade. Bom, vamos lá então. Meu próximo álbum ia ser o Time of the Wolf. Mas o Júnior me ninjou. Então eu vou pegar uma das minhas menções honrosas e vou colocar no lugar. Que na verdade esse álbum inicialmente estava na minha lista. Só que, enfim, né, aquela coisa, lista de 5, fica, às vezes você vai fazendo concessões e sacrifícios. E aí acabei tirando com muito pesar, mas fico até feliz de colocar de volta e alguém ter falado do Time of the Wolf no meu lugar. Que é o Mesmerize do System of a Down. Falamos antes de ontem sobre ele, inclusive.
Pra mim é o melhor disco do System of a Down. É o disco mais... onde eles... Assim, eu não posso falar pela banda, né? Mas a sensação que me dá é que nesse CD eles alcançaram a visão deles. Entendeu? Que a banda tenta ser, sempre tentou ser, né? É o álbum que melhor trabalha, que dá mais espaço e melhor combina os dois vocais, né? O Serj Tankian e o Malakiev? Malakian, qualquer coisa. Eu não sei pronunciar os nomes, que são Acho que é Malakian, eu acho. da Romênia ou sei lá de onde. Não, eles são albaneses, não? É? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Mas, enfim, eu conhecia algumas músicas do System of a Down quando a gente estava no colégio, né? Mas era uma banda que eu nunca tinha ido muito atrás, assim. E... Armênia, só pra botar isso pra eles. Só armênios. Beleza. E aí, quando eu resolvi escutar, né, com realmente dedicar e conhecer os CDs deles, esse, assim, foi o que mais me agradou mesmo, assim, de cara. Eu gosto muito dos dois anteriores a ele, o Toxicity e o Still This Album, mas nenhum deles para mim é perfeito como esse. E tipo, é um tipo de trabalho que eu não conheço nada igual também, assim. Não tem nenhuma outra banda, nenhum outro CD que eu possa dizer que é parecido com esse, sabe? Até é tipo de coisa, às vezes você termina de ouvir o CD e pensa, cara, eu queria escutar mais coisa parecida com isso, mas a única coisa que tem pra você escutar é isso, é System of a Down, entendeu? Tem pessoas que estão esperando há mais de 10 anos pra escutar uma coisa parecida com isso, eles não querem lançar CD. Pois é. Acho que agora é tarde pra isso. Então tá aí, fica... E assim, além de tudo, eu acho que esse é o CD mais acessível no sentido de elementos populares nas músicas, né? De tipo, atraente pro público geral, assim. Ele é o menos, que causa menos estranheza, eu diria, em pessoas que não são fãs de new metal, não são fãs de metal em geral e tal. E o que é até um pouco estranho de se pensar, porque é um CD com muita coisa, a princípio, esquisita, né? É porque os outros álbuns são mais esquisitos. Pois é, eu acho que os outros álbuns são mais crus. Esse é o mais bem trabalhado, assim, é o mais bem produzido e o que, como eu falei, dá a sensação de que a banda acertou de fato no que eles sempre quiseram fazer, né? Mas, óbvio, provavelmente eles... todos os CDs dele deviam ser... ter a ver com a época em que eles estavam vivendo também. Mas esse é o que eu mais me identifico, assim. Então, eu amo esse álbum e escuto ele do começo ao fim também. Eu, inclusive, quando jogava Dota, eu colocava esse álbum no repeat. Colocava no random, ficava jogando, chorando, por causa de gente que fidava. Mas eu me sentia mal, porque eu tava escutando música boa. É interessante que minha música favorita do System of a Down não tá nesse CD, mas esse CD eu consigo escutar inteiro, ao contrário do Toxicity, onde eu não consigo escutar inteiro. Eu até consigo, mas eu não... Tipo, tem músicas que eu não faço questão, e nesse eu gosto de todas também. Então, antes de a gente voltar pro Urega rapidão, alguém tá com um chiado no microfone de vez em quando. Eu não sei se é ventilador. Provavelmente é o meu ventilador, peço perdão, moro em Teresina. Não tem um ar-condicionado aqui onde eu estou. Peço desculpas. Melhorou? Aham. Então vamos lá, Urega, próximo. Ok. Eu vou aproveitar que estou falando de Power Metal. Antes, né? Falaram. O Júnior falou do Time of the Oath. Não é Power Metal. Eu acho o terceiro álbum que eu botei na minha lista é o Imaginations from the Other Side do Blind Guardian. Caraca, quase que eu coloco esse também.
Cara, Imaginations? Claro. Ele tá bem aqui, velho. Ele é um absurdo, velho. É tipo, tem alguns álbuns de power metal que são insanos. Já falaram dois, Temple of Shadows, Time of the Oath, e pra mim esse é um deles. É o meu álbum favorito do Blind Guardian, e eu não consigo ver erro, assim. Todas as músicas são fantásticas. Pra mim, tipo, o álbum tá tão enraizado na minha cabeça que todas as músicas são clássicos, assim, pra mim, sabe? Eu achava que elas eram mais distribuídas pela discografia deles, mas não, todas estão no mesmo álbum. E eu gosto bastante. A própria Imaginations from the Other Side é assim, é uma música razoavelmente simples, sabe? Mas eu acho muito bem trabalhado, muito bem feito. A letra eu sempre gostei muito e eu acho até bem temático, assim. Acho bem legal. Vale a pena. Por que você não concorda, Meda? Eu acho que esse é o Awake do Blind Guardian. Como assim? Tudo bem, eu concordo. Eu acho que esse é o Awake do Blind Guardian. Se com isso você quer dizer que é você um álbum gosta, excelente eu não do gosto. Blind Guardian, eu acho. Eu ainda não gosto de. Ele já falou que o metal alemão é um erro, então. Não. Blind Guardian é uma das poucas exceções, mas eu fico surpreso de ser esse álbum. Se você tivesse que colocar algum, qual você colocaria do Blind Guardian? É Porque eu spoiler, pensei não nos posso falar três. ainda. Não posso falar ainda. Ok. Talvez você concorde. Opa. Mas é porque tem duas músicas, ou uma música particularmente desse álbum que eu não apenas não gosto, como eu detesto. Vou até que escutar de novo pra te falar qual é. Qual? Eu não recordo. Eu sei que o álbum é bom, mas tipo, tem uma ou duas músicas que eu falei assim. "Ugh". Esse álbum realmente é um álbum bom. Ele vai ouvir e vai chegar falando assim, Buraguei, pô, eu me enganei, aquele álbum era o melhor mesmo. Nem que eu tenha me enganado, nem que eu tenha me enganado, eu não vou dizer que eu me enganei. Clássico Wendel, clássico Wendel. Mas eu pensei nele ou no. A gente não Meu Deus. fala, porque talvez outras pessoas tenham algo. Não, eu só vou. Você não precisa concordar. O Nightfall on Middle-earth, o álbum do Senhor dos Anéis. Álbum do Senhor dos Anéis. Não é do Senhor dos Anéis, é do Silmarillion. É do Silmarillion, isso. Eu pensei ou nele ou no outro, mas tem algumas músicas que eu não gosto. No Nightfall on Middle-earth. Então, eu acho Blind que Guardian, pra quem não sabe, mais bem boa parte do trabalho deles é inspirado, e não só inspirado, mas é literalmente falando das obras do Tolkien. Né? Nerds. Fucking nerds, man. Fucking nerds. Então, os Pronto. melhores vocais alemães. Ponto. Na minha opinião. Inconfundível. Você pode até não gostar do vocal do. Perdão, qual é o nome do vocalista? Hansi Kirsch. É o Hansi. Você pode não gostar do vocal dele, mas ele é inconfundível. O que é raro ter hoje em dia, o vocal inconfundível. Hansi. Gente. Júnior, próximo álbum. O próximo, se eu não me engano, eu coloquei o Ten, do Pearl Jam. Não sei se vocês gostam, acho que o Wendel aí. Muito bem, Wendel. Aí, Júnior, a gente tem que fazer amor, cara. Tem que... Cara, Ten do Pearl Jam é provavelmente o melhor álbum do Pearl Jam. E é o primeiro álbum da banda, que é uma loucura os caras fazerem um álbum desse como o primeiro álbum da banda. E também, se você tiver a curiosidade de saber um pouco sobre os bastidores de como esse álbum foi feito, é algo inacreditável, porque o vocalista entrou na banda e, sei lá, em 10, 14 dias os caras gravaram esse CD, criaram as músicas e gravaram. E tem muitas músicas que... Grunge, né, velho? Caramba. É que os caras já sabiam, hein, pô. A gente só vai... O estilo só vai existir até 1994. Não tem tempo pra perder. Os caras, basicamente, é daqueles álbuns que fizeram o grunge surgir. Então,
Muito foda, velho. E tem Não, o muitas grunge músicas é foda. Tudo do grunge é incrível, pô. O que não falta é histórias e detalhes incríveis sobre o grunge em geral. Dada a quantidade de tempo que o Pedro fala em grunge, eu acredito que não seja o último álbum do gênero. Eu acho que é porque o grunge é conhecido por ter baixistas excelentes, ou pelo menos hipnotizantes. E eu acho que é um biasinho que o Júnior tem, não é não? Mais ou menos. Nesse CD do Pearl Jam tem algumas músicas que tem um baixo bem legal, mas no geral eu diria que tem outras bandas de grunge que tem um baixo mais elaborado, assim. Sim, sim. Mas o Pearl Jam, pelo conjunto da obra, eu acho que é a minha favorita de grunge. Here I am, take a good look. Eu adoro. Esse álbum é muito bom. Oi? Minha vez agora? Sim. Certo. Dessa vez vamos fugir do metal. Vamos esquecer o metal um pouco, gente. Meu terceiro álbum é o In Rainbows, do Radiohead. E eu acho insano esse CD, porque esse CD foi basicamente o Tom York e amigos, como eu gosto de chamar o Radiohead. Ele colocou um torrent e falou que, cara, se quiser pagar, tu paga, se tu quiser dar um centavo, tu dá um centavo, e tá aí o CD. E esse CD é um tapa na cara da indústria de música, na minha opinião. Porque ele é absurdo, tem dos violões das cordas mais lindas, hipnóticas que eu consigo imaginar do Radiohead. Pensei, inclusive, até em colocar o OK Computer, mas tem uma música do OK Computer que eu não consigo escutar. Mas o In Rainbows é fantástico. Foi um dos CDs que me fez querer aprender a tocar violão, de verdade, porque me fez perceber o quão bonito é você escutar o som de uma corda, a acústica de uma corda. Parece que às vezes você está escutando 7 violões tocar ao mesmo tempo, é absurdo. É uma loucura esse CD. Eu sempre fico tonto, mas tonto de uma forma em que parece que a banda tá tocando ao meu redor enquanto eu tô girando. É inacreditável a mixagem desse CD, a história desse álbum, pelo fato de ser lançado praticamente gratuitamente para todo mundo. E eles não precisam de dinheiro para isso, né? Eles não precisam fazer um acordo gigantesco. Tinha acabado o acordo com a gravadora deles, eles lançaram isso aí a gente tá aí o álbum, se quiser pagar, paga, se quiser pagar um dólar, paga um dólar, se quiser pagar um cento, paga um cento. E eles conseguiram lucro com isso e meio que mudou praticamente o jeito que a gente escuta música. Eu acho que graças a isso, não só isso, mas foi uma das coisas que fez a gente ter o Spotify hoje em dia, onde a gente pode escutar 300 álbuns de uma banda pagando mensalidade, sem ter que pagar, vamos dizer, 15 ou 20 dólares por um CD. Que, convenhamos, 12 músicas, 20 dólares é um absurdo. A gente nunca teria essa liberdade musical que a gente tem hoje em dia se não fosse esse tipo de iniciativa. Cara, música livre, porra! O meu, acho que o CD mais caro que eu já comprei, inclusive, foi justamente o do Blind Guardian, o Nightfall in Middle-earth, foi R$60, cara. Foi ali atrás na Homero, no Pão de Açúcar, tinha uma loja que vendia CD ali atrás, foi? Aquela loja. Eu acho que não foi nem aqui, eu não sei se foi em São Paulo que eu comprei. É porque tinha uma loja que teve uma época que o CD acabou, não tinha nenhum lugar que vendia CD em Teresina, só tinha uma loja específica durante um bom tempo. A Tocata. Tocata, exatamente, tá tentando me lembrar o nome dela. Eu comprava muito lá naquela do Teresina Shopping mesmo. Tô ligado. Na frente do Parnaíba ali. Nossa, era. Não tinha os álbuns que eu queria lá. Eu comprava os clássicos, tipo Iron Maiden, Metallica, Slayer, tudo isso tinha lá, mas essas coisas mais nicho Papa mesmo. Roach, eu lembro. Mas meu pai viajava muito para São Paulo nessa época, e aí eu sempre que eu queria que ele trouxesse de São Paulo era CD e camisa de banda, aí eu fazia a listinha e ele saía ele era trazendo paulista lá, comprando 1 bilhão de Dream Theater. Na Galeria do Rock, eu acho. Nossa, cara. Eu lembro que eu tinha que pedir emprestado para meus amigos CD do Rhapsody para escutar. Não tinha, em lugar nenhum aqui. Nossa, alguém baixou Emerald Sword a primeira vez e explodiu. Talvez o Brega ou o Pedro, não sei. Aí depois a gente achou um CD pela internet.
Radiohead é outra banda que eu conheço muito pouco, que eu já tentei escutar, eu não gostei muito. E é uma banda que eu já tentei várias vezes, porque é uma banda que é muito bem... muito bem considerada no meio musical em geral, né? Quando você vê vídeo de gente explicando sobre teoria musical, sobre produção musical, é muito comum citarem Radiohead por qualquer motivo que seja por composição e tal. E, então eu já tentei, cara, eu preciso tentar ouvir Radiohead de novo. E aí eu tentava e eu não curtia, mas, enfim, ainda não conseguiu me cativar a banda. É porque você é feliz, Pedro. Para escutar Radiohead, você tem que estar num momento de ausência de felicidade durante um tempo. Quem sabe esse CD aí, depois eu posso dar uma olhada nele. Tem uma música que... O legal é que CDs que eu ainda eu procuro aqui a capa e eu fico pensando, será que a capa é essa mesmo? Será que eu vou botar uma imagem errada lá? Porque eu não faço nem ideia. E são capas muito estranhas, nada a ver, tipo... O do Smith é só um cara sem camisa, né? A pessoa assim... É uma coisa esquisita aí. E aquele vermelhão... Nossa, o assim. tá me trollando. Eu gosto disso aqui, ó. Gatmuti, eu gosto bastante dessa banda. Bom, próximo da minha lista, eu não sei se... Eu tenho certeza que o Júnior gosta também, mas não sei se vai entrar na lista dele ou não. Inclusive, se essa banda entrar, talvez seja até outro CD. Não sei. Acho que essa banda tem tantos CDs bons que, na verdade, foi até difícil escolher um. Mas, no geral, esse é o que mais... o que eu mais gosto, assim, se eu tiver que pensar em escolher se fosse para escolher o melhor CD da banda, acho que eu escolheria esse, que é o Mr. Big do Mr. Big. É o primeiro CD da banda. Eu amo essa capa. Outro exemplo também de banda, tipo, já chegou, né? O que é, na minha opinião, o melhor CD deles. E é uma banda que muita gente considera que, tipo, chegou atrasado, né? Tipo, eles lançaram, acho que esse CD é de 89. A banda começou quando o hard rock basicamente estava sendo... não acabando, mas tipo, sendo substituído em termos de popularidade, de gosto, né, pelo grunge, né, em geral. E é uma banda com muitas baladas e acabou fazendo mais sucesso no Japão do que em outros lugares, porque realmente eles meio que acordaram tarde, digamos assim, né? Não pegaram a onda do Bon Jovi e outras bandas, digamos, de estilo comparável. Mas, de certa forma, é quase um supergrupo, né? Porque os caras todos são insanos, assim, tecnicamente. E apesar disso, o vocalista ainda consegue se destacar muito também, que às vezes é raro, né? Quando os músicos são muito, muito bons, às vezes fica difícil o vocal acompanhar, na verdade, né? Tipo, ainda se sobressair a tudo isso, né? Mas é uma banda que nunca mudou tipo, nunca teve uma grande mudança de formação, né? Teve uma época ali que o guitarrista saiu e 2 álbuns que teve outro guitarrista no lugar, mas depois ele voltou de novo. E estão aí até hoje. Aí é só o baterista, infelizmente, faleceu, mas até então era basicamente a mesma banda que iniciou, né? E é isso. É uma das bandas mais underrated, né? Subvalorizadas do hard rock para mim, porque infelizmente eles chegaram numa época que não dava mais para ter o mesmo sucesso de bandas que...
Verdade. Mas ainda assim tiveram um sucesso absurdo. Eu não Pois conheço. teve, digamos, o fato de ter tantas baladas ajudou muito, né, a conseguir, digamos, chegar em altas posições nos billboards, né, da época e tal. Ser bem tocada em rádios e tudo mais. Mas não é uma das bandas que todo mundo conhece, como outras de estilo parecido, né? Sim, sim. É uma banda mais... Assim, é até um pouco ridículo dizer, mas é uma banda mais underground, assim. Nesse sentido, né? Uhum. Mas eles têm, tipo... Tirando os álbuns de 2010 pra cá, todos os álbuns deles, pra mim, são essencialmente perfeitos. Tem uma outra música que eu descarto, mas, tipo, dá pra ouvir, né? Eu não me incomodo de ouvir. As baladas são a melhor parte. Eu discordo, não acho. Como assim? Não acho, cara. Inclusive, esse álbum tem a melhor balada pra mim, que é Anything For You. Mas eu acho as músicas mais hard rock mesmo são melhores. Mas enfim, tudo é bom. Pra mim já foi. Ela teve uma época que ela e Dream Theater estavam assim, não tinha como decidir. As duas eram minhas bandas preferidas. Hoje em dia eu já por escutar tanto Mr. Big e ser um estilo, né, uma banda que não tem tanto detalhe para você apreciar quanto o Dream Theater, é um pouco mais fácil ela ficar, digamos, velha para você, né? Você já sabe, já conhece tantas músicas que não tem mais aquela empolgação de ouvir. Dream Theater ainda tem um pouco mais disso para mim. Mas Mr. Big é uma das minhas bandas preferidas, assim, de todos os tempos. Eu não conheço sobre a banda, não posso falar muito sobre ela, só conheço o respeito que muitas pessoas que eu conheço têm da banda, mas vou ser obrigado a escutar agora, né, Pedro? Agora não tem pra onde fugir, vou dar uma escutada. Esse é o CD que eu mais gosto, mas não foi o CD que me introduziu à banda, pelo contrário, eu comecei a ouvir pelo mais recente deles na época, né, que era o What If, que foi lançado em 2010, por aí. E também, pra mim, é espetacular, assim, não tem nenhuma música ruim também, excelente. Mais de 2010 pra cá, o tanto que eu já ouvi Mr. Big, e esse foi o CD que mais se consolidou, que menos eu enjoei, digamos, né, até hoje. Eu consigo, tipo, ainda é incrível, assim, tudo nele. Vamos lá, Buraca. Quarto agora? Pera, eu tenho que abrir minha lista. Eu vou ter que escolher outro pra minha lista. Todo mundo mudando as suas listas, é incrível. Você ia botar esse mesmo CD? Não, era o Scenes from a tá. Memory, foi no começo já. Tá. Pois é, o meu também era o Scenes from a Memory. Eu imaginei que se alguém fosse colocar Mr. Big, talvez nem fosse esse CD, na verdade. Ok, eu ia pular Porcupine Tree, porque o Wendell fica me zoando. Mas eu não vou. O CD que eu coloquei é o Deadwing. Tá nas minhas menções honrosas também. É o Awake do Como assim? Não, tem um botãozinho vermelho aqui em cima do teu nome que eu tô quase apertando. Cara, não é, tipo... eu fico em dúvida, na verdade. Tipo, entre o Deadwing e o Hand Cannot Erase, são dois álbuns absurdos do Porcupine Posso confirmar que o Deadwing é o melhor. Tudo bem. Mas o Deadwing é assim, tipo... É perfeito. Não tem nenhuma música ruim. Eu acho que ele se enquadrava muito bem no que o Pedro tinha proposto como lista, né? De álbuns sem momentos ruins. E eu, tipo, não consigo pensar em nada, sabe? Eu acho tudo muito criativo e as músicas são únicas e é bem interessante. É tipo, se você pega o meu outro álbum, Imaginations from the Other Side, todas as músicas são, tipo, mais ou menos a mesma coisa, né?
É power metal. Todos os álbuns do Blind Guardian, as músicas são mais ou menos a mesma. Então seria mais fácil você fazer tipo 7, 8 músicas decentes, né, boas. Ao contrário desse álbum, onde todas as músicas são bem únicas, ele varia de momentos brilhantemente, sabe? E todas as músicas são excelentes. Então, insano. Uma coisa que uma sensação que o Steven Wilson, né, que é o vocalista e guitarrista da banda, me passa muito nos trabalhos dele em geral, mas principalmente nesse CD, é a sensação de que todas as notas que ele escolhe, a banda, mas ele é o produtor e tudo mais, né? Então, ele é produtor, não sei se ele produziu esse CD. Mas em tudo que ele faz, a sensação que ele me passa é que, tipo, todas as notas que ele escolhe eram a nota perfeita naquele momento, sabe? Tipo, parece que ele tinha todas as notas possíveis na frente dele e ele sempre escolhe a melhor de todas. Você fica pensando assim, cara, não tinha nada que ele pudesse tocar nesse momento da música que fosse ficar melhor do que isso. É incrível, assim, a capacidade de composição do Steven Wilson. Óbvio que a banda não era só ele, mas é porque tudo que ele faz é assim, pra mim. No projeto solo e no outro projeto que ele possui com um cantor israelense, cujo nome eu não estou lembrando agora, mas tudo que Steven Wilson toca é ouro. É incrível. Você tá falando do Blackwing, né? Não. Blackfield, desculpa. Blackfield, exatamente. Cujos CDs são Blackfield 1, 2, 3, 4, 5, Isso. se eu não me engano. Também é muito bom. É bem diferente, né? É bem mais calmo aí. As melodias, as letras não tanto. Depressão, né, cara? Steven Wilson Ele tem uma banda com o vocalista do Opeth também, né? O Storm Corrosion. Isso, Storm Corrosion. É um projeto, na verdade, né? Não é bem uma banda, assim. E a gente viu pela primeira vez o Steven Wilson sorrir no projeto solo dele. Foi até muito esquisito. Geralmente ele é muito soturno. No clipe de Terminating. Ele dá um sorriso, aí acaba a música. É inacreditável. É como se ele falasse, chega, não quero mais sorrir. Isso daí que o Pedro falou é bem verdade mesmo. Tipo, você escuta, você percebe a mão dele nos projetos, sabe? Você pega o The Nation do Opeth, que foi um álbum que ele produziu também, junto com o Michael Agafeld, e você escuta. Tipo, ele não tocou nada, mas você escuta, você sabe que tem a mão dele em algum ponto, sabe? Do negócio. Só por causa das notas e das... É insano, cara. Insano. Bora lá, Júnior. Minha próxima seria o Saints from a Memory, mas pulando, próximo The Winery Dogs, álbum auto-intitulado, que foi uma banda do caralho, velho, que surgiu depois que o Mike Portnoy saiu do Dream Theater, há uns 2 anos depois que ele saiu, se não me engano. E tem o Billy Sheehan no baixo, o baixista do Mr. Big, e o Rich Kotzen, que também integrou o Mr. Big por um tempo, mas que ele tem uma carreira solo absurda de boa. E os três fizeram esse grupo juntos e fizeram um álbum que eu acho muito surreal de bom, velho. Todas as músicas dá pra você escutar, assim, do início ao fim, e é muito bom, velho. Tem baladas muito boas e sessões instrumentais altamente virtuosas e loucas, que Sim. algo que o Rich Kotzen e o Billy Sheehan faziam um pouco no Mr. Big, mas que elevaram a um nível maior nessa banda. Ele também tá nas minhas menções honrosas e é incrível mesmo esse álbum. Eu fui no show deles e é aquilo que eu falei, tipo, ficou infinitamente melhor pela experiência ao vivo, né? Eu já gostava muito do CD, mas foi, assim, inesperado o quanto eu gostei do show deles. E até falei na época, né, que o Portnoy e o Billy Sheehan já eram músicos muito bem estabelecidos para mim.
O Rich Kotzen eu só tinha conhecido pelos 2 CDs que ele teve no Mr. Big, que foi o guitarrista que eu citei, que substituiu o Paul Gilbert por 2 álbuns. Mas ele nunca... Eu acho que ele nunca sentiu que pertenceu muito ao Mr. Big. Não era exatamente a vibe dele. Mas nesse show, cara, ele, assim... Eu vi, né, que o quão insano ele é como músico em geral, né? Guitarrista... O cara toca hoje em dia com o dedo, pô. Ele não usa nem palheta. Pois E é. ele toca legal, solos mais loucos que o do Petrucci, assim. Então... E canta tudo ao mesmo tempo, e tem uma voz boa, a voz dele, inclusive, muita gente confunde com o Chris Cornell, né? Tem um timbre bem parecido, assim, apesar de ser mais agudão, e no palco também, a química dos 3, a presença de palco dos 3, são 3 músicos, são, tipo, parece que eles foram contratados para dar um espetáculo, sabe? Nem parece que é uma banda... Que era o primeiro CD da banda, o primeiro trabalho da banda, a primeira vez que esses caras tocaram os 3 numa banda, né? Apesar de, óbvio, eles já tinham tocado juntos antes, em outros... Não os 3 juntos, mas tanto o Billy Sheehan com o Portnoy, quanto o Kotzen com o Sheehan e tal. E assim, obviamente é um super grupo, né? São 3 músicos com carreiras longas já, né? Quando a banda foi formada. Mas, assim, nada me preparou para o show deles. Foi insano. Outra banda que eu não conheço, igual o Mr. Big, sempre falam bem dela e eu preciso escutar. Só fico preocupado com o nome por causa da história de alcoolismo do Portnoy, mas eu vou dar uma chance pra eles também. Realmente, agora que você comentou, é um nome meio esquisito. Eu pedi entender porque o Portnoy entrou nela também. Wendel. Certo. Agora sim, Borega. Agora que nós passamos do Awake do Blind Guardian, a gente pode falar do Metrópolis Parte 2 do Blind Guardian. Na minha opinião, é o A Night at the Opera. Ok. Ok, né? Porque esse CD foi o primeiro CD que eu tive na minha vida. Foi o primeiro CD. Eu lembro que ele foi vendido a R$45, ou foi R$50, na Barroso, no Riverside Shopping. E eu tinha escutado Blind Guardian, achei ok, mas eu gostei do vocal, e eu não conhecia essa capa. Então eu comprei mais por ser um CD que eu não conhecia. E eu fiquei surpreso, porque eu escutei tanto esse CD que ele ficou permanentemente ralado. Eu escutava ele indo para a escola, voltando para a escola, todo santo dia. Às vezes eu fazia tarefa de casa na época. Os CDs ralados tendem a ficar ralados mesmo, mas beleza. Não, mas foi de escutar, não foi porque eu tava jogando ele no asfalto. Eu escutei ele até destruir o CD. Eu escutei muito esse CD. Eu acho impressionante a variação musical que tem. Claro que, como vocês falaram, uma música do Blind Guardian parece uma música de Blind Guardian, mas esse é o único CD do Blind Guardian que eu consigo escutar do começo ao fim. Tirando o último álbum deles, que eu não vou lembrar, eu acho que é Red Mirror. Eu não escutei. Sim, não lembro agora. É muito bom. O último álbum deles é muito bom. Sério? Uhum. Eu pensava que ia ser um álbum bem ruim, bem fraco, mas é um álbum realmente bom. Impressionante. Mas o A Night of the Opera é o meu álbum favorito do Blind Guardian. Eu consigo escutar esse álbum de cabo a rabo. E Jerusalém é uma das melhores músicas deles. Pode lutar comigo. Eu tenho uma música desse álbum que eu gosto muito, que é And Then There Was Silence. And Then There Was Silence. Eu acho muito legal. Foi a primeira música que eu reparei na letra e tal, que conta uma história, é bem temático e o caramba. Eu acho que é Slaughterhouse, que foi a primeira música desse álbum, que eu realmente prestei atenção nas letras do Blind Guardian. Não lembro. Mas só alguém mais tem uma história com esse álbum? Não, vou te dizer que eu não sei nem quais são as músicas que tem. Under the Ice. Eu não sabendo de duas agora que vocês falaram, mas eu não... And Then There Was Silence é bem legal. Eu indico. As outras eu não conheço. Não, eu conheço, eu conheço essa música e possivelmente outras do álbum, mas eu não sei quais são as músicas que estão nesse álbum. Não é um álbum que eu tenha me marcado. Mas eu não acho que seja
O Sins from Memory do Blind Guardian. Ele é o título mesmo do Blind Não, Guardian. Ele Ele é mais o Falling into Infinity do Blind Guardian. Nossa. Tem uma música boa. Tem uma música boa. Eu vou tirar aqui do Discord. Pode passar então, ainda? Fique à vontade, por favor. Bom, meu próximo, não sei se alguém mais botou, mas até agora não apareceu, então vai rolar. Provavelmente é um dos que eu ainda queria tirar de jogo também. Já sai, o PF. E é o Moving Pictures do Rush. Do Rush. Ok. Tem que ter, né? Esse eu acho que é consenso entre os 4 aqui. Eu acho que, cara, assim, obviamente é um jeito de falar, mas acho que qualquer pessoa que escutar esse CD não tem como não gostar, pelo menos das primeiras 4 músicas, né? Porque eu acho que ele é assim como eu falei do System of a Down, eu acho que esse é o CD que melhor mistura os elementos que fazem o Rush, né, com coisas que tornam a banda mais tragável para público geral, assim, né, mais acessível. Eles vieram de um digamos, um declínio, entre aspas, né, de rock progressivo, porque os álbuns dele, começando ali no Caress of Steel, foram se tornando cada vez menos progressivos, né, e esse eu acho que, inclusive, no documentário do Rush, que eu amo, já assisti umas 3 vezes ou 4, e eu recomendo para todo mundo, que é o Beyond the Light Stage. Não conhecia. É muito bom. O próprio Beyond the Light Stage. O próprio Neil Peart fala que esse é o álbum que define o Rush, né? Que, tipo, na opinião dele, na verdade, lá ele fala que o Rush nasceu nesse álbum, né? Então foi quando eles finalmente também, de novo, uma forma de dizer, mas é como se eles finalmente tivessem conseguido realizar, se encontrar, né? Fazer o que eles estavam tentando desde o começo. Eles tiveram o primeiro álbum muito hard rock, depois deram essa guinada super progressiva em outros álbuns, e aí foram cada vez mais meio que tentando balancear o som, né, com uma coisa mais acessível, mais abrangente. E esse álbum é simplesmente perfeito nesse sentido, é o equilíbrio perfeito. Mais um daqueles álbuns que não tem um segundo assim que você duvide que era para ser assim, sabe? Fantástico. O que eu posso falar? O cara toca teclado com o pé. E consegue tocar bem. É absurdo. Enquanto toca baixo e canta, né? Eu acho completamente insano que o Rush ele tenha meio que não entrado no Hall da Fama do rock durante vários e vários anos. Insano isso. A banda, o Rush é tipo a banda mais underrated de todos os tempos do rock. É inacreditável. Sentido, né? É a única banda grande de progressivo que não é o que chamam de household name, né? Que é tipo um nome que todo mundo conhece. Você fala e as pessoas que todo mundo vai saber que banda é, né? Pink Floyd, Yes, Genesis, todas essas bandas, qualquer pessoa, por mais que não goste, vai saber o que é. E Rush nem sempre, né? Rush é a banda que todas as outras bandas escutaram, né? Eu acho que é exatamente isso mesmo. Quando o Neil Peart faleceu, eu postei no Facebook, inclusive, assim, em homenagem a ele, né? E falei lá, na minha opinião, o Rush foi a banda que, não a que, tipo, outras bandas influenciaram mais, né, o rock, mas o Rush influenciou melhor, né? Eles trouxeram eles trouxeram a melhor bagagem para os músicos mais técnicos e mais preocupados em compor coisas fora do mainstream, né? Eu acho que a influência deles... O Gary Lee é o meu baixista favorito, o Neil Peart era o meu baterista favorito, e o Alex Lifeson, apesar de não ser o meu guitarrista favorito, mas ele, assim, também não fica atrás. É só porque os outros são tão incríveis que é aquela coisa, tipo, infelizmente,
ele é o menos insano da banda, mas ele é muito foda também. Eu acho. Não tem, tipo, eu concordo bem com o que você falou. É muito bem balanceado, sabe? Parece que foi. É extremamente bem produzido e todas as músicas são fantásticas. Ele tem todos aqueles elementos musicais do progressivo que a gente acha foda, mas ele não se perde naquelas transições enormes, com passagens, sabe, conceituais, que só quem realmente é fã da banda e do estilo tem paciência para ouvir, né? Uhum. Não tem nada disso, mas ainda tem todos os aspectos musicais que chamam a atenção e que fazem o progressivo um estilo instantaneamente, assim, diferenciado, né? E tem também, eu acho que o Rush é a banda que melhor conseguiu disfarçar a estrutura progressiva, não a estrutura, mas tipo, os elementos progressivos na música, né? Eles tinham todas aquelas quebradas de tempo, todas aquelas levadas não convencionais, mas sempre tinham uma forma de meio que maquiar e tornar a música mais menos enjoada, digamos, para quem não tem o gosto tão adquirido quanto a gente, por exemplo. Eu acho que é algo que o Portnoy faz muito bem também, né? Que eu acho que foi completamente influenciado pelo Neil Peart. Com certeza. O pessoal do Dream Theater... O primeiro nome da banda, né, Dream Theater, que era Majesty, né? E eles deram esse nome porque eles estavam numa fila de um show do Rush e estavam falando como o não sei o que do Rush era Majestic, né? Majestoso. Ah, isso. E aí eles resolveram dar o nome da banda de Majesty na época. Sim. Mas todo mundo, cara, todos esses músicos mais fodas assim do rock são fãs incondicionais de Rush. Tá? Desde de músicos mais de rock alternativo até os mais rock progressivo, metal, não tem como. É uma banda, assim, lendária também. Cara, se o Dream Theater é o Papa, o Rush é Jesus Cristo. Não ia ter o Papa se Jesus Cristo estivesse lá. Não ia ter justificativa. Querendo ou não, chuparam muito da essência dele. Sempre tem essa banda que todo mundo pega a essência e acaba conseguindo retransformar a visão daquilo que escutou, que achou incrível, que achou fantástico e transformou em algo diferente. Então, querendo ou não, o Rush talvez não seja para a maioria das pessoas, mas ele foi para a maioria das bandas que as pessoas gostam. Sim. Isso. Talvez se não tivesse o 2112, não existiria o Scenes from Memory, não? A gente tem que agradecer o Rush. Por mais que esse seja o Awake do Rush. Tô brincando. É meu CD favorito do Rush, né? Puto, velho. Então vamos lá, o último de cada um. Sou eu de novo, então. Tá. Eu coloquei vários CDs de Boomer até agora. Os 4 foram bem pesados: Pink Floyd, Black Sabbath, Blind Guardian, que Imaginations tem o quê? 30 anos já, qualquer besteira assim. E Porcupine, que já é, né? Mais ou menos. E aí eu poderia colocar agora, tipo, tem vários. Pode falar algumas menções honrosas aí. Antes de dar o último. Tem o Vulgar Display of Power, do Pantera. Eu coloquei o próprio Holy Diver, do Dio. Empire, do Queensrÿche. Enfim, vários nesse esquema. Músicas de Boomer, que eu adoro. Mas eu vou colocar um álbum um pouco mais novo na lista, porque eu acho perfeito. Chama A Deeper Understanding. É uma banda de rock, talvez alternativo. Chama The War on Drugs. Eu sou completamente apaixonado por isso. Eu descobri mais ou menos ano passado, eu acho, e foi a melhor coisa que eu escutei o ano inteiro. É muito bom. Extremamente bem produzido também, e
as músicas são... existe uma variação muito boa, mas assim, não é metal, não é mais rock, mas eu queria colocar algo novo que eu tenho escutado. E eu gosto bastante, vale muito a pena. É bem diferente, mas vale muito a pena. É uma coisa um pouco mais psicodélica, né? Pelo pouco que eu escutei. É bem... Um indie rock mais... É bem indie. E tem bastante coisa bem interessante, assim, sabe? Bem experimental mesmo. Coisa que o Wendell não gosta. Eu gosto. Mas é bem legal. Eu gosto bastante. Vou colocar vale o muito a álbum pena. na tela. Tá aqui. Exato. Esse aí. Não conheço. Eu fiquei curioso agora, Grega. É muito bom. Eu conheci porque Steven Wilson falou muito bem. Eu fui atrás. E aí? E Quando o homem fala, a gente bom, tem que correr. eu acho muito bom. E é tipo, é bem diferente, assim, porque esse cara, ele tipo, já fez música country e hoje em dia ele faz essas coisas indies. E é muito bom. Vale a pena. Beleza. Júnior. A minha... Vou colocar agora um álbum do Rich Potsy, chamado Into the Black. Foi basicamente o álbum onde eu descobri o som dele, a carreira solo dele. E tem algumas das melhores músicas dele e são músicas muito fodas, velho. E ele é um cara que consegue, assim, no The Winery Dogs e no Mr. Big ele é um cara mais guitarrista, ele é mais virtuoso e faz solos com muitas notas, e na carreira solo dele parece que ele tem um foco mais na melodia da música. Claro que ainda tem alguns solos muito rápidos e com muitas notas, mas ele tem músicas incríveis, cara, na carreira solo dele e nesse CD. E acho que desde que eu descobri a carreira, assim, na época que eu descobri a carreira solo dele, acho que, sem brincadeira, acho que eu passei uns 2 anos escutando constantemente a carreira dele, velho. Até que uma hora eu fui diminuindo e fui atrás de outro som. Mas eu gosto muito mesmo desse álbum e da carreira dele. E recomendo vocês escutarem. Eu devo ter ouvido uma música ou outra perdida dele, mas eu nunca fui muito atrás, não. Wendell. Você tá querendo que eu fale agora meu? Se tu tiver alguma coisa pra falar desse álbum ou do Rich Kotzen. Eu, infelizmente, não conheço o Rich Kotzen. Eu não conheço o trabalho dele, nem o do Mr. Big, nem do Winery Dogs. Mas eu ia atrás. Inclusive, só assim, uma aleatoriedade. Acho que ele é casado com uma brasileira, não é? Uma baixista. Ou é uma guitarrista, não sei. Eu vi no Instagram dele recentemente. Mas eu, infelizmente, não conheço. Ok, eu quero fazer umas menções honrosas antes de falar o meu quinto álbum. A primeira dela é o Discovery, do Daft Punk. Daft Punk foi o que me introduziu a música eletrônica. Tem muita coisa interessante na música eletrônica que não é só tuts, 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 tuts. E o Discovery me ensinou isso. Me ensinou a apreciar a dificuldade que é você sintetizar algo. E esse álbum é perfeito. Eu sei que é meio idiota, mas eles conseguiram fazer algo que eu acho incrível, que foi criar uma animação inteira baseada no álbum. Acho que vocês já devem ter visto, né? Interstellar. Interstellar 9999, eu acho. É no YouTube, quem quiser ver. Só daquele clipe de One More Time. Pois é, mas você viu que foi animado? Você viu a versão animada? Você vai encontrar. O Z inteiro é animado, do começo ao fim, tudo. Tem uma história. E esse CD foi o último CD, assim, do Daft Punk que realmente trouxe algo pra mim. Depois eles fizeram Human After All. É interessante, mas eu acho um pouco experimental demais. E depois eles venderam pra Hollywood e fizeram o RAM, né? O RAM Assist, o RAM Access Memory.
Random Access Memory, que pra mim eles travestiram toda a história dele. E eu não tive uma entrevista com Daft Punk, eu até entendo por que o Bangalter saiu da banda. Tava indo em direções muito esquisitas. O outro seria o Remedy Lane, do Peon Salvation. Eu não posso escutar esse álbum sem chorar, porque esse álbum é extremamente pessoal e é absurdo o quanto o Guindelow, que é o vocalista da banda, ele consegue colocar de sentimento na porra da letra e da música em si. E ele tem a composição original da banda, que hoje em dia a única pessoa que tem originalmente da banda é o Guindelow, e durante um tempo ele teve um problema, o vocalista trocou, então quando foi fazer turnê parecia um cover, muito esquisito. Mas eu recomendo o Remedy Lane. E por último, o Dolph Victory do Rhapsody, que foi o que me introduziu o Rhapsody, e o Rhapsody é a melhor banda que já existiu no planeta. Mas não é bom o suficiente pra eu dar na lista. É tão bom que não tão bom que os caras se recusam a acabar, né? Vira Rhapsody of Fire, depois Lucas Turilli Rhapsody, depois... Não. Leones Turilli Rhapsody. Castildes. Wendel, você não quer comentar você dividiu em 3 bandas aí, pô. Eu não quero comentar sobre o álbum do Turilli no Angra? Perdão? Do Fábio Leone do Angra? O Fábio Leone, ele percebeu o erro dele e ele foi fazer um álbum com o Turilli depois, que é muito bom. O Leones Turilli Rhapsody, e o nome é ridículo, mas o álbum é realmente e fantasticamente bom. Tem 2 músicas que ele canta em italiano, são 2 lamentos heróicos. É absurdo. Poggers. Como é que ele péssimo. consegue? Eu adoro. Mas a banda que eu quero falar é outra banda italiana que eu recomendaria para vocês escutarem. Talvez vocês fiquem um pouco decepcionados com o vocal, porque ele é um pouco nasalado mesmo. Mas depois de um tempo você quer dizer nazista, velho. Que isso, gente? Não. Não que eu tenha conhecimento, eu vou ter que ir atrás agora. Eu pensei, vocês vão ficar decepcionados porque o vocal é um pouco nazista. Caralho. Tem umas tendências um pouco, né? Mas não, é um pouco nasalado, mas depois de um tempo você se acostuma com o vocal. É um pouco esquisito. É uma matéria do November. Esse é um álbum muito estranho. Ele é muito estranho por quê? Porque você primeiro se encontra com um vocal nasalado e esquisito, com uma guitarra interessante, com alguns poucos guturais, mas praticamente todas as músicas elas são extremamente sensíveis, as letras são extremamente sensíveis, dá pra perceber que a banda tá fazendo aquilo ali por amor, tanto que eu acho que eles não venderam nem... Acho que não deve ter vendido 1000 unidades desse CD, cara. A banda ela passou 12 ou foi 10 anos sumida e eles lançaram um CD há uns 4 anos atrás, que eu lembro que foi uma reunião que a gente fez com outros amigos nossos, o Vigílio e outro Pedro, em que a gente não acreditou que eles tinham lançado CD novo e a gente foi se reunir para encontrar e escutar o álbum inteiro, do começo ao fim, porque essa banda todo mundo conheceu por esse CD. E todo mundo ficou impressionado, gostaram dos outros CDs, mas quando eles sumiram, a gente inclusive brincava, os caras são pizzaiolos, lançam CD quando tem junto as férias deles, sabe? De 5 anos, quando as férias casam, os caras saem da pizzaria e vão gravar o CD, né? O trabalho de verdade deles. E a gente ficou realmente muito feliz quando eles lançaram o último CD, só que nenhum deles chega perto do Matéria. É extremamente pessoal meu gosto desse CD, mas mesmo passando o período de pessoalidade desse CD, eu consigo ainda escutar ele com um sorriso no meu rosto. É banda de quê? É uma banda de progressive death metal. OPF. Mas ele não botou o OPF, mas... É um CD do OPF, ok. Não é. Não é jazz, gente. Isso é death metal. É o OPF antigo, então. Não é o OPF atual. O que eu fico surpreso, ninguém botou o OPF aqui. O bom OPF. Cara, você me bulinou tanto que eu tirei. Eu não bulinei, eu só falei que a gente devia logo falar os CD da OPF, que são os Eu não falei as menções honrosas, mas tá aqui. Qual é? Blackwater Park. Eu quero botar o Ghost Reveries, eu quero acrescentar o Ghost Reveries, que aquele CD é... Eu boto The Nation, então. 3. Pronto. A gente vai fazer o programa só do OPF depois. Eu acho que é bom a gente fazer um programa só do OPF. The Nation / Deliverance. Bom, então, para falar um pouco das minhas menções honrosas, eu tenho várias, né? Eu fiquei, saí varrendo aqui meu computador
atrás de CDs que eu gostava e tal. E até foi um exercício massa, porque eu lembrei de muita coisa que eu não escuto há muito tempo. E eu abria para conferir se tinha, tipo, quais eram as músicas dos CDs, tipo The Offspring, o Americana do The Offspring, e Nossa, o Splinter também. O Americana eu acho que todo mundo escutou essa porcaria, não foi? Foi. Todo mundo. Nossa, eu amo esse álbum. Acho que isso e o Meteora não teve como The fugir. Offspring foi a minha primeira banda favorita. Foi a primeira banda que eu disse, aí, essa é a minha banda preferida na vida. Assim. Eu lembro que o Americana parecia sarampo, cara. Todo mundo escutou essa desgraça. Foi muito bom. E assim, pra mim foi muito legal fazer esse exercício, né? De buscar CDs para fazer a lista e tal, porque realmente me lembrou de muita coisa. E eu descobri CDs perfeitos, que eu não sabia que eram perfeitos, que às vezes eu não sabia quais eram as músicas do CD, né? Aí eu ia olhar e, porra, aqui só tem música boa. Então eu vou passar alguns aqui dos que eu tenho fisicamente, rapidamente. Híbria, Define the Rules, primeiro CD do Híbria, que é uma banda de Porto Alegre, que eu descobri numa loja aqui lá no centro. Como é que chamava lá? Tu lembra, Júnior? Aquela... Moral? Chimpanzé. Ah, Chimpanzé, é verdade. Esse cara botou a quarta música lá, que era... Kingdom to Share? Não? A Kingdom to Share. Ele falou, escuta esse baixo aqui, meu irmão. Botou lá. Caralho, essa banda é foda, eu vou levar. Lembrei. Dimo Borges. Opa! Aliás, peguei o CD errado. Enfim, eu acho que eu não tenho o CD que eu queria botar, que é o Puritanical Euphoric Misanthropia. Eu acho que só quer esfregar na cara da gente tu tem CD bons, cara. Eu acho perfeito também. Esse aqui não é muito bom, não. Tem uma ou duas músicas boas só. Stigma, que é uma banda daqui de Teresina. Não, conheço CD também. Era muito boa, Stigma. Pena que acabou. Vocês já ouviram falar de uma banda de Teresina chamada Tech Noise? Não. Só mandar um beijo aí pra todo mundo que conhece Tech Noise. Eu vou até procurar. Eu acho o nome do CD já diz muita coisa, né? 4 Years Later. Os caras demoraram 4 anos para conseguir finalmente lançar o CD deles. E as duas músicas que eu conhecia, aquelas músicas que circulavam na internet, no MSN na época, são bonus tracks, mas são as que eu mais gosto do CD. Storms and Winds e World of Doubts. Mas todas as músicas são legais. É de metal progressivo também. Metallica, Ride the Lightning, todas as músicas são boas também. Ótimo especial do Kaikis. Master of Puppets também, do Metallica. Splinter, que eu já falei do Offspring. Halloween, Better Than Raw. Nice. Melhor, enfim. Keep After Seven Keys Part 2, também do Halloween. Pink Bubbles Go Ape, do Halloween. Tá virando pessoal já, né, essa merda, cara. Tem uma música que eu não gosto muito, que é I'm Doing Fine, Crazy Man, mas todas as outras são ótimas. Blackwater Park, vocês citaram, do Pé. Aí sim, cara. Dream Theater, Images and Words, que é o meu CD preferido do Dream Theater. Tá aprovado. Mas eu considero, como eu falei, né, o Scenes from a Memory mais lendário. E eu não gosto muito de Under a Glass Moon, então achei ela meio enjoada. E não tem uma Wake aí, né? Interessante. A gente pensa isso. Pera, eu arrumo aqui. Train of Thought, do Dream Theater também, que também não é dos meus CDs favoritos, mas não tem nenhuma música ruim. Só não são as minhas músicas favoritas, né? 6 Degrees of Inner Turbulence, do Dream Theater também. Esse álbum foi um dos álbuns que eu fugi durante anos, porque eu vi, falaram pra mim, não, o álbum tem 400 horas, cada música tem 30 minutos. Aí eu isso, depois a gente faz o especial do Dream Theater pra comentar. E Vulga Display of Power, que o Giovanni também citou, do Pantera. Ótimo. Aí, bom, tinha algumas outras que eu faço questão de mencionar, que é Rammstein, que eu coloquei 3 álbuns também, que é uma banda que eu conheci quando eu entrei num cover. Eu conhecia 0 músicas quando me chamaram pro cover do Rammstein, e hoje em dia é uma das minhas bandas preferidas. Alice in Chains tem 2 CDs também, os 2 primeiros CDs, que é a minha banda de grunge favorita, né?
um CD do Johnny Cash, um CD do Bob Dylan. Bob Dylan é The Times They Are A-Changing, e do Johnny Cash, American Recordings 2. Tinha colocado Dead Wing também, que eu já falei, do Porcupine Tree. Rocket Ride do Ed Guy. Nossa. Green Day, American Idiot. O Wendel vai ter um aneurisma, cara. O Meteora do Linkin Park. E, por último, mas não menos, infelizmente eu não tenho mais o CD, eu procurei de todo jeito aqui, mas não sei o que aconteceu com ele. Mamonas Assassinas. Um CD perfeito também. Nunca existiu nada igual. Não, mas sério, Mamonas Assassinas é absurdo. Eu tava escutando um dia desse, Mamonas Assassinas, porque eu tava falando de uma cirurgia que eu tive que fazer na coluna. Aí eu tava brincando, dizendo que eu era Robocop gay. Aí eu comecei a escutar o Robocop gay e tal. E, cara, como as pessoas deixavam a gente escutar aquilo ali com 7 anos de idade, cara? Tinha umas coisas ali que não dava pra gente escutar, não, pô. Não existia lei nos anos 2000, cara. É inacreditável como aquilo ali existiu pra criança, saca? Inclusive, eles conseguem plagiar, né, homenagear Rush e Dream Theater na mesma música. Sim, isso que tem um trecho do Dream Theater e um trecho do Rush na mesma música. E não é tipo... É o trecho, é igual, mas eles tocam um trecho da música. Tem uma música deles também que parece muito com a música do Pain of Salvation, que inclusive o Pain of Salvation, ele escutou o Mamonas Assassinas e falou: que porra é essa? Porque parece tanta gente. Eu tava acusando pro Pain of... sério. Igual a eles. Porque era muito similar mesmo. Tinha também muita coisa do Faith No More também no Mamonas. Lembrava algumas coisas do Faith No More. Dava pra perceber que os caras tinham uma bagagem boa musical. O baixista, o guitarrista, os caras realmente tinham um gosto excelente. Foi realmente uma tragédia inominável, assim, a morte dos caras. E o espetáculo, né, com a tragédia. Foi... Acho que todo mundo aqui teve que passar pela péssima experiência do amiguinho mostrando o cadáver das pessoas que você gostava. Eu não passei, acho que talvez eu fosse. Acho que como tu é o mais velho daqui, eu ainda, talvez. Eu lembro que eram as pessoas assim, pegando na minha cabeça e falaram: olha o Dinho Ouro Preto, olha como ele tá morto aqui. Eu fui no show deles. Tá vivo. Desculpa. Podia ser outro Dinho. Não é o Dinho Ouro Preto, o outro lá, o Dinho. Eu fui no show deles no Carrefour em Campinas, velho. Eu morava lá em Campinas quando eu era criança, né? 5, 6 anos. E aí teve um show deles lá na entrada do Carrefour. Acho que foi a inauguração do Carrefour lá. E aí meus pais me levaram. Muito foda. Ô Pedro, comentar tu é bom? Show no supermercado, cara. Isso aí. Exato. Muito, muito bom. Anos 90, né, cara? Era uma loucura. Mas é isso aí. Chegamos ao fim, então. Eu achei muito foda, assim, essa experiência, né, de buscar esses álbuns perfeitos, como a gente determinou aí. E gostei muito também, tipo, eu esperava boa parte, como o Wendel falou, já esperava boa parte do que foi apresentado aqui, mas algumas surpresas e novidades também, que é sempre bom conhecer. E com certeza quem assistir também deve ter coisa nova para ir atrás. Aliás, eu não falei meu último CD, agora que eu também tocando. Eu fiquei falando e não falei do meu último CD, mas eu vou falar rapidamente. Manda aí. Esse aqui ninguém falou, mas eu tenho certeza que a maioria gosta também. Aliás, todos gostam. The Whirlwind do Transatlantic. Eu sabia, velho. Achei que fosse mais rápido. É um super grupo de rock progressivo, né? Mega grupo, meu Deus do céu. Esses caras, até quando é pra show ao vivo, eles inventam de aumentar ainda mais a estrela da porra da banda. É inacreditável. Sim. E eu conheci esse álbum, assim, totalmente por acaso. Eu tava ouvindo alguma música dessas músicas longas de progressivo e no vídeo que eu tava escutando, alguém falava assim, quem gostar de música longa vai ouvir esse CD, né? Aí botou o link lá.
E aí, acho que era Fake as a Break, do Jethro Tull, que é uma música que são 2 partes, né? É um álbum que é em 2 partes, é uma música só, mas ela tem, sei lá, 40 e tantos minutos. E aí eu cliquei no link e fui parar nisso aí, e hoje em dia talvez seja o meu CD preferido de todos os tempos, mas eu não, enfim, é o tipo de coisa que muda, né? Todo dia você tem um CD preferido diferente, mas esse CD é incomparável, para mim ele hoje em dia é tipo assim, o modelo, né? É o modelo de como fazer rock progressivo, de como fazer música em geral. O nível de composição desse CD é insano pra mim. É tipo, eu nunca tinha, mesmo no Dream Theater e nas bandas de onde esses caras vieram, eu nunca fiquei tão impressionado com o nível de coesão e de evolução porque esse CD também se apresenta como fosse uma música só, né? Só que é dividido em 12 faixas. E eu amo esse tipo de coisa, mas eu nunca vi tão bem feito quanto nesse CD, assim. Realmente é uma experiência incomparável para mim. E é o tipo de coisa que o dia que eu tô, sei lá, posso estar de mau humor, até a Tereza, né, minha esposa, já falou que no dia que eu tiver triste, ela vai chegar e botar esse CD, ou sei lá, de mau humor, é só botar esse CD que eu fico feliz, eu fico empolgado, eu fico tipo, de bom humor. Instantâneo. Muito foda. Eu tenho... Infelizmente não tem no Spotify, porque a gravadora não lança as coisas no Spotify. Só tem o CD mais recente deles, mas tem no YouTube. Não, em breve vai ter. As coisas do New Morse também não costuma ter no Spotify. É, porque a gravadora do New Morse, eles não lançam as coisas no Spotify. Eu fiquei puto. Aliás, em streaming nenhum, na verdade. Eles acham que não vale a pena. Eu não sei, porque se tem o Pen of Salvation hoje em dia, e o Guindelow, ele é contra tudo que tu puder imaginar acerca de streaming, eu acho que tem chance do Transatlântico um dia via o Spotify. É que realmente a política da gravadora. Eles nunca lançaram nenhum álbum em streaming. Até eles lançarem, vai dar certo, gente. Não precisa... O que você vai ter que fazer? Você vai ter que escutar no YouTube. Que vai ter lá no YouTube pra você escutar. Aí esse último álbum eles lançaram por outra gravadora, aí foi pro Spotify. Que é o... Verdade. Não lembro o nome agora, mas enfim. eu não queria te cortar, mas o meu celular morreu. Já faz um tempo. Já deu pra perceber que... Meu celular vai morrer. Bom, valeu, galera. Talvez a gente comece a fazer esse programa ao vivo, para depois ficar salvo no YouTube. Mas hoje, como todo o resto, né? Óbvia demonstração de profissionalismo, eu descobri na hora que eu ia começar a fazer stream que eu precisava autorizar e esperar 1 ou 2 dias para o YouTube liberar o live stream. Então, não rolou, vai ficar só gravado mesmo. E a gente vai, enfim, tudo por enquanto é teste, né? Tô testando software, tô testando as formas de postar, e o Wendel já vai ser banido, então eu acho que ele não volta mais. Tchau, gente, tchau. Tudo hoje é um teste. Não se esqueça, o Metal Alemão foi um erro. Não tem nem nome ainda do programa, e é isso aí. Clava de Jó, velho. Não, Wendel, depois a gente discute essas questões. The Portnoy Boys. Valeu aí pela participação de vocês. Falou e escutem o Interzone, o podcast. Mete porrada no sininho. Chuva de like Chuva de like, porrada no sininho. Slap like. Se inscreve e toca o sininho para não perder nenhum vídeo. Aliás, eu acho que, a gente perdeu o Burega, né, a imagem dele, mas eu acho que o Burega era a melhor pessoa para... Segue o Burega nas redes sociais, cara. Segue o Burega. Não me dubla. Eu vou te dublar, vai aqui falando. Aqui as redes sociais do Burega. Não, falou, acabou. Cara,